sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. A nossa convidada de hoje é a professora Orilde Ribeiro. A Orilde, professora da comunidade Caigangue. É isso, Orilde? Me ajuda, por favor. Peço que você se apresente, né? Então, eu sou a professora Orilde Ribeiro. Sou professora da Escola Indígena Nível, da comunidade indígena de Farroupilha, que fica próxima ao antigo balneário Santa Rita, nossa comunidade. Nós moramos ali desde 2007. E você também é estudante, né, Orilde? Sim, eu estou cursando pedagogia no Instituto Federal, né, de Farroupilha, que foi uma grande oportunidade para nós indígenas, né, dar continuidade ao nosso estudo, porque nós indígenas, primeiro a gente constrói família, depois se dá, a gente tem a oportunidade de ir em busca de aperfeiçoar nosso conhecimento, né, a gente vai através nas instituições. Mas se falar sobre a questão de conhecimento, nós já, desde que nascemos, a gente já traz uma bagagem, né, sobre o nosso conhecimento dos nossos antepassados, né, e até os dias de hoje. Então, a gente apenas aperfeiçoa para se inserir numa sociedade, né. Beleza. Orilde, então, você é uma professora da comunidade Caigangue que vive aqui em Farroupilha, certo? Sim. Tá. Quem eram os caigangues? Quem são os caigangues? Como que eles vieram aqui para o Rio Grande do Sul? Já habitavam aqui? Qual é o conhecimento que vocês, lá dentro da comunidade de vocês, passam para os filhos sobre quem são os caigangues? Para nós, assim, não se refere muito à questão de caigangue, né? Somos indígenas. Indígenas, independente de qual etnia que pertence, né? Ok. Então, nós, aqui em Farroupilha, né, na comunidade de Pandaibã, são grupos de famílias que vinham para Farroupilha da venda de artesanato. Então, em 2006 para 2007, essas famílias não retornaram mais para as grandes aldeias, né? Decidiram permanecer aqui porque viram que aqui em Farroupilha era uma forma de sobreviver. Não produzir alimento, né, enfim, mas através do seu próprio artesanato sobreviver. Então, a comunidade que mora aqui em Farroupilha veio de outra cidade, se estabeleceu aqui e aqui achou interessante ficar porque produzia seu artesanato e vendia, isso? Isso que eu conversei com uma das senhoras que foi a primeira moradora, né, dessa comunidade. Que ela conta que ela tinha 9 anos, né, que ela vinha para a Serra Gaúcha vender artesanato com a mãe dela. Aqui em Farroupilha seria um lugar onde eles acampavam, né, nas barracas. Uhum. E daí, a partir daqui, eles iam ao redor, Gramado, Canela, Veranópolis, enfim, em toda a Serra Gaúcha. Para vender artesanato. Para vender artesanato. Ok. Então, ali dentro da comunidade de vocês, você se identifica como uma indígena. Não tem nada a ver com caigangue e tal. É indígena da nossa região. Ok. E os costumes são mantidos até hoje, Orilde? Sim. A língua, né? O idioma que vocês falam ali. É okay. O caigangue, né? Que é importante para nós. E também a alimentação, o grafismo, né, que veio no artesanato, que é grande importância, né, que se for falar da questão de arte, né, ao que é produzido num artesanato, no balai, que a gente se refere a uma cestaria, ali é uma obra de arte, né, só que muitas vezes as pessoas não valorizam ali a nossa forma de produzir ou demonstrar nossa arte. Então, é através do artesanato, as ervas medicinais, mas a dificuldade de encontrar as ervas medicinais nessa região, porque eu sou de dentro de Portela, né? Lá é uma mata nativa,
Então lá a gente tirava tudo as ervas medicinais da mata. E aqui já não tem como, porque é tudo reflorestado, próximo às casas onde a gente mora, e o espaço também é pequeno. Então, como é mais facilidade, né, a gente vai sempre em busca na cidade para consultar, em vez de usar as próprias ervas medicinais. A mesma coisa a situação da própria alimentação dos caigangue, né? São poucas coisas que a gente consegue encontrar aqui na região de Farroupilha. Por exemplo, como seria a alimentação dos indígenas, assim, tradicional, a alimentação normal, né, sem usar o que temos hoje nos nossos mercados, né? Como seria lá numa aldeia, por exemplo, lá em Tenente Portela, a alimentação básica de uma família indígena? Quando eu era criança, a minha avó fazia o piché. Piché. O piché, ela torrava o milho, porque eles plantavam bastante milho, mandioca, batata doce, cana-de-açúcar, né? Então ela torrava o milho na panela, junto com cinza, porque nós não tinha fogão a lenha, nem fogo a gás, era fogo de chão. Então ela pegava a cinza, no caso é que nem uma fogueira, né? Isso. Pegava o milho seco e a cinza e colocava dentro de uma panela no fogo, né? A cinza que torrava ele. E daí com a cinza era para proteger, para não queimar. Ah, ok. Era só para torrar, né? Daí depois, tinha a peneira, né, que é confeccionada pela própria taquara. E daí peneirava. Daí ficava só o milho na peneira. Daí depois ela levava pro pilão, que é onde que ela socava. Da partir dali se transformava numa farinha. Daí como antigamente não tinha muito contato com a cidade, né? E daí era comido tanto com açúcar, se tinha açúcar, né? Sim. E também com carne de porco, né? E galinha, que era mais... Sim, sim. Que tinha, né, no nosso dia a dia na época. Então, os indígenas ali em Tenente Portela, eles cultivavam, plantavam. Sim. Plantavam. Aqui já não tem espaço para isso. Aqui a gente não tem espaço. Tá. E hoje os indígenas nessas aldeias maiores continuam cultivando? Dependendo, eu acho que é a região, né? Tem uns que ainda produzem, mas tem... Aonde que eu morava em Tenente Portela, por exemplo, que é a terra da Guarita, ali já não é... Tem uns que produzem. Sim. E tem uns que trabalham fora, nas grandes frigoríficos, né? Que é bastante procurado pelos indígenas. Sim, ok. E então o costume que hoje a gente está preservando nas nossas comunidades ali indígenas seria o idioma. Vocês falam que idioma? O caigangue. O caigangue? Sim. Teus filhos sabem falar caigangue? Não. Por quê? Eu acredito que tem uma grande facilidade hoje em dia a tecnologia, né? Somos indígenas, mas também estamos acompanhando a mudança do sistema. Sim, mas é importante não perder, né? Porque o idioma não perder. É o que une, né, as comunidades. Eu vejo isso e a gente acho que é importante, né, que vocês mantenham, né, junto às suas comunidades. E a alimentação aí já ficou um pouco mais difícil porque não tem como cultivar ela. Sim, daí que nem, por exemplo, o fuá. O fuá é uma planta chamada Maria Pretinha. Pesquisei, né, sobre essa questão de onde que vinha. Maria Pretinha é o nome da planta. Só que o meu pai, desde o tempo que ele veio morar para cá, desde 2007, ele trabalhou na colheita da uva, na colheita do pêssego. Então, lá no interior tinha, né, nas plantações, nas parreiras. Então, ele pedia para os donos lá das lavouras para tirar. Para colher. Para colher, daí ele trazia para casa, né. E não é apenas um alimento, porque é anti-inflamatório também, né, essa Maria Pretinha. E vocês faziam o que com ela? Produziam o que? A gente tira, né, pega o mais novo, no caso, a recém está nascendo, né. É uma folha verde. E não dá muito alto. É bem baixinho. E daí a gente tira as melhores partes das folhas e bota água a ferver, bota banha e sal. E daí bota a ferver. Daí quando cozinha bem, daí a gente come com emim, que é o bolo na cinza, né? Que faz que nem um pão.
massa de pão, e coloca na cinza, e depois da cinza bota a brasa por cima. Daí a gente come com o bolo, ou é mim, que é bolo na cinza, ou com a farinha torrada. E vocês ainda fazem isso? Quando consegue o produto, sim. O EMI a gente faz, hoje é nos fornos, né? Sim. Não é mais na cinza, né? Sim, fica até, acho que mais fácil de fazer e de comer também, sim, né? Porque hoje em dia é mais facilidade, porque a gente trabalha, né? Sim. Sim, mudou, né? Não tem muito tempo. Sim. E eu vi algumas fotos de vocês, né? A gente viu que o pessoal vestido tipicamente como índio, né? Como indígena, fotos lindas, aliás. E vocês fazem algum evento na comunidade, algum ritual, alguma... Porque a gente vê muito na TV, né? Às vezes as danças, a pagelança, não sei o quê. Isso existe nas nossas comunidades? Aqui em Farroupilha, nós apresentamos para participar de eventos, né? Aquela foto que você acabou de falar. Foi um evento sobre... que a escola, né? A Escola Nível participou de um projeto junto na diversidade da Universidade da UFRGS, né? Daí a gente teve que apresentar uma dança, tanto é que deixaram foto do nosso grupo. Ficou muito bonito, né? E o cotidiano dos índios, assim, a organização social e familiar. Você me disse no início que os indígenas, primeiro, né, formam a sua família. Depois é que vão para estudar ou buscar alguma coisa, é isso? Sim. Como que funciona, então? O indígena, ele nasceu lá na comunidade, ele vai para a escola normal ou tem escola lá dentro, depois casa? Como que são esses, nós que não somos indígenas, a gente chama também de ritual, né? Sim. Como são esses rituais dentro da sociedade indígena? Então, primeiramente, né, nossas crianças começam a estudar a partir de 4 anos, né? 4 aninhos já vão para a escolinha. Para a escolinha, né? E aqui na nossa comunidade, em Farroupilha, até o 5º ano. Até o 5º ano tem escola lá dentro tem da escola comunidade. dentro da comunidade. Que é onde você leciona. Sim. E a partir do 5º ano, ele sai estudar fora. Aí vai para a escola normal. É uma estadual municipal. Mas esse ano, a maioria dos nossos alunos indígenas estudam no estadual, uma no estadual e a maioria no município, porque o município fornece transporte, daí tem mais facilidade. Facilita, né? E mais 3 do ensino médio que fazem o ensino técnico no IFE, que é uma grande oportunidade para eles também, né? Muito bom. Pessoa que acredito eu que é para o mercado de trabalho, né? Sim. Para conquistar lá fora. Não apenas trabalhar dentro da comunidade, mas também mostrar que nós indígenas temos capacidade, sim, de assumir, né, fora da comunidade. Na verdade, a gente vê que o indígena, ele está se integrando à comunidade, né? Sim. E, claro, tem todo esse direito, é uma oportunidade. Mas isso afasta vocês da cultura de vocês ou mantém? Eu acredito que não, porque falando de mim, né, por exemplo, eu estou fazendo faculdade, né? Então, desde que eu saí da minha comunidade, desde os meus 12 anos, para a 6ª série na época, né? Ali foi uma forma de buscar conhecimento. Na época eu não sabia o porquê que eu estava estudando. Eu estava indo porque era obrigado, mas eu não tinha aquele objetivo. O que eu vou fazer da minha vida? Sim. Porque nós, indígenas, naquela época, não tinha noção. Por quê? Porque não existiam muitas oportunidades. Não tinha indígena que assumiria dentro das comunidades indígenas, né, os cargos. Hoje em dia tem professores, médicos, enfermeiros, enfim, né, de várias áreas, né, de formação que estão assumindo dentro das comunidades indígenas e também fora, né? Também fora, claro. Então isso agora nós estamos servindo como exemplo para os jovens, né? Que eles possam ver dizer, eu posso. Claro que pode, né? Isso é importante demais. É importante, né? Claro, claro. E nós estávamos falando, então, assim, ali na comunidade ou na cultura indígena, vamos falar assim, a criança nasce, na nossa cultura a gente leva aí no padre, batiza na igreja católica, depois registra. Como que funciona na cultura indígena?
Aqui em Farroupilha, né, apenas nasce em registro e pronto. Tem batizado? Né, Tem religião? Como é que mas funciona? antigamente já não, né? Levaria pro pajé ou pro cunhã. Então o cunhã que praticamente, vamos usar a palavra, batizava, né? Era a função do cunhã ou do pajé. E vocês têm uma religião dentro da comunidade? Aqui dentro da nossa comunidade em Farroupilha tem a Assembleia de Deus. Mas o cacique, ele deixa livre, né? Sim. E- Não, aquela religião de vocês de indígena não existe mais. Eu acredito que existe sim, é conforme você vai acreditar. Porque se for falar sobre a questão dos caigangue, né? Acredita-se que tudo que existe na natureza, existe espírito. Aham. Então, é uma crença que acreditar que isso na natureza tem. Até mesmo quando você vai cortar uma taquara, você tem que pedir licença para Pra cortar uma natureza. taquara para conseguir confeccionar, né, o nosso próprio artesanato. Então, tudo ali a gente é um respeito com a natureza, né? Que antigamente, nossos antepassados, né, minha avó, por exemplo, que eu falo, né, que já se foi faz tempo, ela mesmo se sustentava, ou tirava teu próprio sustento, através da natureza. Da natureza. Ela saía lá de Tenda Portela para ir para a cidade para vender o artesanato, né? Que era uma grande conquista, né? E era tão novo as coisas assim que ela estava viajando e a gente não saía lá no que a gente morava, a gente ficava só na aldeia. Então, e as novidades que ela chegava contando, Sim, né? Da sim. cidade, como é que era. E Orilde, assim, eu vou te perguntando porque a gente tem muito pouco conhecimento da cultura indígena, né? Então, assim, como é o casamento entre indígenas? Com que idade as meninas já cresceram, o menino? Como que é? É um casamento lá feito na comunidade? Se bem que se já existem religiões como Assembleia de Deus ou outras, existem alguns rituais dessa própria religião, né? E como é que é, assim, então a criança nasce, cresce, vai para a escola, com que idade eles já começam a poder casar, a poder montar a sua própria família? Aqui em Farroupilha, né, é conforme A localidade? a orientação da família. Eu penso assim, né? Eu tenho 3 meninas, tenho uma de 12, uma de 14 e uma de 17. Aham. Então, eu, professora, eu tenho conhecimento de que forma eu vou auxiliar minhas filhas para dar continuidade aos estudos delas, né? Sim. E elas têm um objetivo, através do meu próprio exemplo como mãe e através dos meus estudos. Mas sabe pensar, e aquela família que vive só do artesanato? Sim, que é aquela que está vivendo exatamente na tradição indígena. Que não está trabalhando na indústria, que não está estudando, Sim, como no teu caso. Então, no caso, ela não tem praticamente um objetivo, né? Vou estudar, fazer tanta coisa. Não. E o nosso pensamento de como caigangue ou como indígena não é construir as coisas, né? E eu, agora, se for pensar, eu não estou sendo mais ou menos agindo como uma indígena. Porque eu trabalho 40 horas, de noite eu tenho que ir para a faculdade. Está correndo, Eu estou né? correndo, eu não tenho tempo para minha família. Sim. E as outras indígenas, as outras famílias que estão só trabalham, no caso, vão vender artesanato. Elas vão vender o artesanato, voltam, ficam com seus filhos, dão atenção, dão carinho. E eu já não tenho todo esse tempo com eles, né? Então, esse tipo de forma de vida muda conforme o núcleo familiar de Sim. cada um. De cada um. É como nós, então, Sim. né? Como a gente, conforme a gente se deixou influenciar até pelo meio, Sim. né? Pelo meio que se está. Porque a forma que eu fui criada pelos meus pais tá diferente da forma que as minhas filhas estão sendo criadas, né? Sim. Porque como eu falei, quando eu estudava, eu não sabia por que eu estava estudando. Não tinha noção. Sim. E agora já não, eu já estou instruindo as minhas filhas que elas precisam estudar. Só que existem oportunidades, mas também se for pensar, mas será por que estudar? Sim. Será que vai valer a pena? A gente vai estar pensando Hoje- mais para o mercado de trabalho, né? Sim. Hoje é uma meta de vocês, então, poder estudar e poder crescer, se desenvolver Alguns, de alguns. porque uma vez eu perguntei para uma mãe de uma aluna assim, né? Ela não ia muito na escola, ela só ia vender artesanato. Daí eu perguntei para ela,
o que é importante para a senhora? Eu disse assim para ela, né? Ela disse, professora, para mim o mais importante é meus filhos estar perto de mim e ter o que comer. Sim. Amanhã é amanhã. É hoje que ela estava pensando. Sim, ela pensa no hoje, não no amanhã. Oriude, outra questão. Então, assim, hoje, como está organizada a comunidade? Vocês são em quantas famílias? Hoje nós temos o cacique, né, que é o Alexander Candinho Ribeiro, Tá. que ele tem 36 anos, Jovem, né? jovem, bem jovem. E daí ali ele tem as lideranças, o capitão, né? Então o cacique tem a responsabilidade de buscar de recursos para trazer para a comunidade, tanto na saúde ou na educação, enfim, todos os recursos, né? E o capitão tá ali para auxiliar na comunidade, né? Para resolver algumas situações também. E daí temos 26 famílias. 26 famílias. Sim, mas dependendo do tempo, né? Tem os que... Você sabe a história dos indígenas, que não sempre permanecem no mesmo lugar, né? Sim. Sempre estão indo e vindo. Sim. Então, Mas em média 26, 26. 25, 26. O que permanece aqui são 8 famílias desde 2007, né? Essas estão fixadas São aqui. fixadas ali, daí cresceram os filhos, né? Que construíram as famílias. Enfim, né? E quantos alunos tu tens na sala de aula? Na escola, no total, são 16 alunos. Hoje eu trabalho com a educação infantil, que são 6 alunos de 4 anos. E tem mais alunos, mais professoras além de você? Tem o diretor e tem mais uma professora. Daí tem a pessoa que é responsável pela merenda e tem a pessoa que é responsável pela limpeza. Todos indígenas? Todos indígenas. E vocês seguem a orientação vamos dizer assim, da prefeitura municipal, da educação municipal, da Secretaria da Educação aqui do município? Nossa escola é uma escola estadual. Estadual. Mas segue daí a estadual ou é uma orientação específica para escolas indígenas? Para escolas indígenas. Claro que tem que ir conforme ali o calendário, enfim, como é que é organizado uma escola estadual, né? Mas, como é uma escola diferenciada que tem que trabalhar conforme a própria realidade e os seus costumes, então é assim que funciona a nossa escola. Ótimo, porque daí mantém mais ainda a tradição, Sim. né? Muito bom. E outra questão, vocês nas suas casas, nas escolas, recebem a orientação, têm o conhecimento da história dos indígenas, como foram? Quem passa esse conhecimento para vocês? Como é que tu sabe a história dos indígenas aqui do Brasil, das tuas descendências, né? Foi em casa que te ensinaram ou tu conhece aquela história dos livros? Quando eu estudava, né, sobre o que os professores falavam sobre a questão dos indígenas, né? Na época falavam os índios. Mas daí, com o passar do tempo, como eu precisava falar sobre a questão, né, dos indígenas ou da minha própria cultura, eu fui atrás buscar, praticamente eu fiz pesquisa, né? Claro que o meu pai e a minha avó passaram alguns conhecimentos para mim, mas eu fui me aperfeiçoando também. Porque são poucos indígenas que se interessam a falar sobre a própria questão, né? E se você encontrar um indígena na rua, ele vai ficar quietinho. Então, primeiro, ele vai tentar ter a tua confiança. Se ele não ter a tua confiança, ele não vai te falar sobre... Para depois se identificar como indígena. Para te falar, por exemplo, uma erva medicinal que é importante, por exemplo, para cicatriz, por exemplo. Isso é ensinado nas escolas, Orilde? É passado, né? O conhecimento sobre as ervas, sobre... Sim. É passado? É passado sobre essa questão. Sobre o idioma, não? Também. Também, o idioma. Sobre o grafismo caigangue, né? Que no caso é dividido entre... Aquela arte que vocês pintam, o camé fazem. e o cairu, né? Porque o caigangue é dividido entre camé e cairu, no caso, né? Seriam etnias diferentes? Não. É o grafismo aí. Quando eu falo sobre os costumes dos caigangue, né? Antigamente, eu não poderia casar, por exemplo, eu sou camé e o meu esposo é camé. Então, eu não poderia casar com ele, porque nós somos parentes. Ah, ok. Então, eu poderia casar com cairu, meu esposo é cairu, eu sou camé. Então, fechava o casamento. Dá para casar. Si, é assim que seria tratado o casamento, né? Os pais iam conversavam com, vamos supor, com
lá outra família. E daí será camé com cairu. Tá valendo. Tá valendo. Eu vejo que você fala muito também do artesanato, né? O artesanato é muito forte dentro das comunidades de vocês, pelo que eu vejo. Sim. Foi o que sustenta e sustentou por muito tempo muitas famílias, certo? Aqui em Farroupilha, na comunidade, o artesanato é feito dentro da comunidade? Ou vocês revendem de outras que produzem? Quando a gente veio morar em Farroupilha em 2007, né? No caso eu vim em 2007, eu tinha famílias que já estavam ali desde o final de 2006. A gente produzia, né, o artesanato, que era a cestaria, a flechinha, a sarabatana, as corujinhas, elefante e tucano. Tudo que vocês vendem na... Tudo que a gente conseguiria, né? Uhum. Só que era uma forma de chegar, porque a gente não tinha muita oportunidade ainda, né? Uhum. Porque a gente morou 3 anos nas barracas de lona preta. Sim. Então, quando a gente chegou ali, a gente morava nas barracas. E depois de um tempo, daí foi construída as casas de madeira, né? 15 casas de madeira. Então, foi um grande desafio a gente permanecer naquele espaço onde a gente está vivendo. Como eu disse, o espaço onde a gente está vivendo não tem o lugar para tirar o material. Se tirar a taquara, não tem que ter uma taquara adequada para fazer o artesanato, né? Então, para tirar a taquara, os homens precisavam ir pegar em outros locais onde tinha dono. Sim. E a mesma coisa também a madeira para fazer o bichinho e também o cipó. E um dos cipó que é confeccionado dos artesanatos, que é o que tem acho que é banana de mico, acho que é conhecido aquela planta. Também aqui não é encontrado. Ah, ok. Então é a dificuldade, não é que na questão, não é para dar, a gente não quer dar continuidade dos nossos artesanatos, é a dificuldade de encontrar o material para construir. Então hoje a comunidade vive de empregos locais aqui na cidade. Tem famílias que vendem ainda em Canela e Gramado. Ok. Mas tem famílias que trabalham em empresas, né? Porque desde aquela época de 2007, a gente se aperfeiçoou mais, né? No caso, tem uns que retornaram a estudar. Hoje já tem indígenas que são técnicos em enfermagem, né? Estão estudando. E tem 5 indígenas que estão cursando pedagogia no IFE, né? Então, acredito eu que aproveitando a oportunidade que ali espaços que se abriram para nós. Que vocês conquistaram, né? Conquistemos. Porque não é apenas ir na faculdade, é você enfrentar os desafios que é encontrado lá. A falta o quê? Porque a forma que eu falo, você não vai aceitar a forma que eu falo para fazer um trabalho. Então, eu, indígena, falo de uma forma. E vai ser ali na universidade a forma que a instituição vai me aceitar, né? Sim. E tem colegas que não aceitam. Não aceitam. Olha, Orilde, o nosso tempo está quase acabando. Nós teremos assunto aqui para muito mais. Você tem muito conhecimento para nos passar. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo limitado também, né? Então, eu gostaria que você dissesse para a comunidade aqui de Farroupilha, né? De que forma você acha que nós podemos ajudar, né, os indígenas a manterem essa cultura viva e, claro, buscando seu espaço também na comunidade, né? Então, por favor, né, qual é o teu recado final para que os indígenas fiquem cada vez mais fortes, né? E que possam manter também a sua tradição. Então, o meu pedido, a minha mensagem, né, que tem muitas pessoas aqui em Farroupilha que não têm conhecimento que tem indígena morando em Farroupilha ainda. São muitas pessoas que dizem, mas tem indígena morando em Farroupilha? Então, nós estamos sim, desde 2007 aqui em Farroupilha, né? O importante é você respeitar cada um, tirando nós como indígena ou etnia, mas primeiramente somos seres humanos, mas diferentes, cada um com sua forma de ser, sua forma de viver, sua forma de se comportar, sua forma de falar,
Sua cultura. Sua cultura. Em primeiro lugar, o respeito. Beleza. Eu te agradeço muito, Arilde. Eu acho que isso foi uma aula maravilhosa para todos nós, né? E que sim, que a gente possa trazer cada vez mais os indígenas aqui, né? Nas câmeras aqui da TV Cidade, para que a gente possa sempre conhecer um pouquinho mais da realidade, da vida, da cultura de vocês. Que a gente só respeita, se conhece, né? Sim. E como está chegando, estamos no mês de abril para falar sobre a questão indígena, né, dos povos originários. Primeiramente, né, você conhecer a realidade de que forma nós indígenas estamos vivendo agora. Não passar para os alunos, né, o que apenas tem nos livros. Então, primeiramente, procura um indígena, não importa se tem que ser uma professora. O indígena, ele tem seu conhecimento desde o tempo que ele nasceu. Beleza. Muito obrigada, Arilde. Te agradeço muito, né? E certamente continuaremos com as nossas entrevistas, trazendo sempre mais novidades. Obrigada. E ho trovato l'invaso